Como o senhor recorda o movimento do cangaço aqui na região? Eu via muitas noites aqui, todo mundo preparado com medo do ataque de Lampião. Mas nos falaram outra coisa, era um cuidado danado. Eu mesmo, na fábrica, era 14, 17 mosquetão, e nós ali, mas Lampião, graças a Deus, não foi. Dizem que Lampião tinha aproximação com ele, com o Coronel Zé Rodrigues. É o que dizem, não vim aqui. Quando chegamos aqui, o Lampião ataca Entre Montes, daqui a 14 quilômetros, atacou Entre Montes. Tocou fogo na casa comercial, foi o diabo, ele com uns 40 cangaceiros. Foi um dia de juiz aqui. Eita, Lampião no Entre Montes, só se via. Todo mundo arma, ajeita. Lampião de lá voltou. Aí a tropa disse que ele tinha ligação com esse Coronel Zé Rodrigues. Era o pai do Antônio Rodrigues, que era dono da fábrica. Foi bem, Lampião de lá voltou. Mas não matou ninguém. Até disseram que ele olhou assim e dizia, não tem soldado aqui? Não tem não. Tá bem. Se tivesse eu ia fazer um sangangu aqui da peste. Aí ficaram tudo ali. Tinha um comerciante, tinha uma bodega, o Mané Leonide, até meu compadre Mané Leonide. Muito alegre com ele ali, eu não tenho medo. Bota aí a bebida, tome nota direitinho aí para pagar. Aí, pois não, coronel, seu capitão, pois não. Aí botou, tomaram, resultado que se serviram por ali, aí puxou a nota de 500 para uma bodeguinha pequena. Aí tira aí. Aí Mané Leonide disse, seu capitão, não se veste, não tem um troco, é muito difícil. Ele disse, quem pode trocar esse dinheiro aqui? Aí Mané Leonide disse, aqui na cidade, aqui na vilazinha, só tem o capitão Almeida. Era um velho da caneta, tinha dinheiro. Ele disse, mostra na casa dele, aí mostrou para lá. Bateu palma, o capitão Almeida, faltou sangue, mas vinha branquinho. Pronto. Disse, o senhor, desculpe eu ter chamado o senhor, era para o senhor me fazer o favor de trocar esses 500 mil reais. Eu pagar ali uma bodega. Ele disse, pois não, aí trocou, pegou, recebeu os 500. Ele disse, muito obrigado. Aí saiu, voltou, pagou o Mané Leonide. 80 e tantos mil reais que ele tinham bebido. E comprado de raspadura, para ajeitar o bornal. Né? Aí eu disse, bom, eu vou cair fora, vou cair fora e tenho medo com a fera que vem aí. É o Rincho Fino, era o Zé Rufino. Ele chamou Rincho Fino, que era para... E o tal do Mané Neto, de idiota, vem aí, Mané Neto era um piriguete de Pernambuco. Exato. E Zé Rufino era da Força da Bahia. Zé Rufino. Sabe que quando chega a notícia aqui, o medo, aquele negócio, quando chegou o coronel Antônio de Brito, foi chegando com bastão, era ricão. Eu, compadre, bom dia, digo, bom dia. Senta aqui, compadre, ele sentou-se. Eu digo, rapaz, não estou vendo nenhum soldado. O que é que há? Soldados desapareceram, disseram, saíram meia-noite para atacar uns cangaceiros aí na Fazenda Pico, daqui a 20 quilômetros. Eu digo, tá certo. Ele senta, compadre, ele foi sentando. Quando ele foi sentando, o estafeta, era até genro dele, foi chegando. O telegrama diz, olha, o telegrama já de óleo d'água do casado. João Bezerra dizendo, ataquei os cangaceiros, estou aqui com a mulher baleada, a cangaceira, a baleada. Aí Nascinha, ela com a pé em cima da cadeira, disse, e tenham cuidado aí, todo cuidado. Quando ele disse assim, eu disse, rapaz, ele aí levantou-se assim, ele que disse, tenha cuidado, os cangaceiros pendem para aqui. Pai, não diga, era 8h30 da manhã para 9 horas. A patroa minha estava de resguardo da Tereza. Eu me levantei e digo, Antônio, fique aqui no estabelecimento que eu vou lá em casa. Aí eu digo, lá em casa tem pouca munição, eu vou tirar, que eu vendia munição de toda espécie. Aí tirei 3 caixas a 50 cartuchos, 150 cartuchos. Botei na mão e passei. Digo, eu vou em casa, que a garota que nasceu, a empregada me disse, que mandou ver me dizer que está chorando muito. Eu vou lá. E para não dizer que ia correndo, para não amedrontar. Quando eu passei, o povo tudo assombrado, virou pacote, ficaram tudo assombrado, fui passando. Aí entrei lá em casa. Entrei. Antes de eu sair de lá, chegou um sujeito num cavalo, vinha preto de suor, meio de anjo.
parou, diz, olha, eu vim avisar vocês que vem cangaceiro aí, que vem assim de cangaceiro. Já mataram Lelinho, Antônio Tirana e ficaram matando uma família ali onde é a Piranha Nova. E ao entrar aqui, pegaram o padre meu que ia a cavalo. Disseram a ele, Abílio, não vá, que vem cangaceiro aí. Eles, nada, quem for pôr de Chigebre. Aí pegaram ele ali, naquele alto. Aí, pegaram, tiraram lá. O cabeça do cavalo amarraram, disse, chega na frente. Ele amarrado, lá vem. Eu tinha dito, cheguei ali em casa e disse, mamãe toda aflita, meu filho quer que há? Eu digo, o negócio não está bom não estou gostando. Diz, você com esse pacote de munição, você está assombrado? Eu digo, assombrado não, estou prevenido. E botei a cadeirinha e mamãe, bote Helenira aqui para sentar com a garotinha, pouco dia de nascido. Senta aqui e a senhora vai rezando. Mamãe diz, meu filho, não se entregue, um homem não se entrega. Eu digo, não, de jeito algum me entrego. Minha mãe era de Tacaratu, higienista, né? Um homem não se entrega. Eu digo, não me entrego não. Mamãe sentou-se, botou a Helenira, botou a menina aqui, segurou do canto da parede. Não deixe porta aberta que eu vou abrir o sobrado. 5 janelas de frente e 5 de oitão. A entrada pela escadaria. Aí entrei. Mamãe disse, eu digo, a notícia não é boa não. Quando eu fui dizendo a notícia não é boa, eu já vi a pelorada. Pá. Eu digo, aí, bom, o ensaio da dança está preparado. Aí, eu digo, não bote a cabeça, fique no canto da parede com a criança. Dado o momento, eles pegaram o rapaz, vieram ali, pegado. A mãe do rapaz, do João Seixas Brito, primo de Sônia, rapazinho de 16 anos. Ficou assim, aí a mãe veio, era Curisco. Aí a dona Totonha, a mãe do rapaz, foi e disse para o Curisco, o senhor não mate meu filho, nós não temos culpa com nada. Ele disse, isso aqui garante, pegou a túnica, disse, isso aqui garante. Aí entraram. Aí desceram aqui, iam tocar fogo no comércio, a você vê, eu com a casa de negócio, 2 armazéns de gasolina, de tudo. Todo mundo era um comércio grande. Nesse tempo tinha estrada de ferro aqui. Era um movimento diário grande. Era. Aí, resultado, eu estava já no sobrado, já bala na agulha, estava catando. Disse, chegou um rapaz que se dava comigo. Disse, Chiquinho, eu vou ficar com você, o Joãozinho Marcelino. Eu ia para casa do prefeito, que era João Corrêa de Brito. Disse, mas não dá, o pau está comendo já ali na rua, ali em cima já a bala está comendo, não tem quem faça não. Eu digo, quem quer morrer, vai. Eu estou em minha casa. O delegado vinha correndo com 8 homens armados. Eu gritei para ele, eu digo, ô Cipriano. Ele virou-se, eu digo, você vai, para onde vai? Vai se entrecheirar, fique comigo aqui. Tem sobrado velho aqui, vamos brigar. Ele disse, não, eu vou correr para o outro lado do rio. Não aguento não. Vem um nuvem de cangaceiro e eu não aguento não, vou morrer. Pouca munição deu. Eu aí zanguei, eu digo, você vai correr que é covarde, safado e covarde. Um delegado de vergonha não corre. Aí correu. Nisso vinha passando o Arthur Palmeira, que é metido da Valente, rico. Aí veio correndo, eu digo, vai correr. Ele metido da Valentão. Eu digo, eu vou correr. A mulher atrás correndo. E ela falava muito errado, não chamava Arthur, não, Arthur. Arthur, vai me deixando, eles podem ficar, e o pau comendo. Isso é uma hora de agonia, né? Quando ele disse assim, eu digo, tá muito bem. Ele ia mais um preto chamado Cícero Martins. Foram lá para aquele morro, de lá deram um tiro. E arrancaram e atravessaram para o outro lado. Antônio, meu irmão, estava no balcão, viu a coisa feia, disse, meu irmão, não dá, mas que... Aí o rapaz chegou e disse, não, eu já tinha começado os tiros no sobrado. Diz, o sobrado de seus tios está um fumaceiro da peste, tem uma caída de São João. Aí Antônio Rodrigues correu, disse, vou, pô. Quando chegou na beira do rio, passando a canoa, ele gritou, traga a canoa, traga a canoa. Aí o camarada disse, Deus me livre, não vou nem encostar aí, vou correndo. Aí Antônio Rodrigues na água, com roupa, chapéu e tudo. O rio cheio, quando chegou no meio do rio, já morrendo, aí uma canoinha aí passando, pegou esse irmão meu. E pegaram ele, já morrendo. Aí eu tá ali, quando a delegacia era aqui nessa esquina, foi demolida. Quando eles foram virando, cangaceiro,
Eu aí cortei, de ponto. Aí aquela agonia, já não corria mais ninguém. Aí, quando o cabo empontou, o cabo chapéu grande, que vinha assim de ouro, 10 horas do dia, chega a clareava assim, aí eu puxei ele no rifle de cruzeta de 10 tiros. Aí quando botou na coisa, eu disse ao rapaz, preste atenção. Aí cortei, o cabo saiu, se arrastando. O tiro pegou em cima do quadril e saiu no outro. O filho da peste matou, mas saiu banho e meteu a venda. Ele disse, epa, um eu já cortei. Aí outro entrou, eu cortei. Aí eles, quando eu pensei que nada, o rapaz, era 22 cangaceiros. Aí o Joãozinho Marcelinho disse, seus Pinhos, estamos perdidos. Aqui no Oitão já tem um grupo de cangaceiros, eram uns 3. Eles vão entrar, ninguém entra depois que eu morrer. Aí já estava nos 40 tiros. Vá. Eu fui a 140 tiros. E ali, naquela agonia toda, quem escapou, escapou. Resultado que a bala cortou. O rapaz gritou, eles vão entrar, não entra nada. A porta aberta, fecha não. Aí gritou, vamos dentro, eu digo, entre, meta a cara, filho da peste, que eu arranco os seus olhos de bala. Aí eu estremecia, e a fumaceira cobria, e essa rezando, ela calada, não botava uma lágrima, mãe, não sei o que. Depois ela me disse, eu estava rezando um rosário apressado. Tem um rosário apressado. É para rezar ligeiro, rosário apressado. Aí o bala cortou, daqui a pouco recebeu no pescoço, caiu um cabra. Aí eles gritaram. Eles iam para o comércio, aí não foram. Aí voltaram dali. Vamos voltar, que o peste não se entrega não. Eles já pensando na volante, que atacaram eles. Foi bem. O rapaz, seus tios não guardam munição. O senhor está se afobando? Eu não, estou dizendo que estou preparado. Aí deixei 10 tiros na janela. Bah. Os cabos dizem, o homem está sussurrando. Vamos lá, não, que aquele é o filho da peste. Que ele é um bandido da peste. Aí pisaram. Quando chegaram aqui na porta de Antônio Rodrigues, arriaram o cabo que pegou a bala no quadril e saiu no outro. Deixou ali uma ruma de sangue. Era o cabra gato. Era cabra gato. Aí saíram. Quando chegaram ali na rua, Dermir Gouveia, vinha umas cargas de lenha, o rapaz que vende lenha correu. Deixou os jumentos carregados. Eles derribaram a carga e botaram os baleados de cima e subiram. Um de um lado e do outro. Ela não aguentava mais. No mesmo dia eles enterraram a Serra Sogodó aqui pertinho. Eu fui olhar a cova dos dois. Resultado que terminou o negócio. Sabe que hora a força veio? Era 10 horas do dia o tiroteio, para 10h30. Chegou por 8 horas a força do governo, João Bezerra. 8 horas da noite, chegou com a baleada. Aí Nascinha, quando eu cheguei na prefeitura, estava com ela. Eu fui entrando, o soldado ali, um bando de soldado. Aí ela ficou toda assombrada, chapeuzinho toda cheia de bornal. Aí o soldado disse, não tenha medo não, seu Chiquinho é gente boa, ele não bola com você não. Não bola com você não. Fale qualquer coisa que ele faz tudo por você. Eu cheguei, ela estava toda assombrada, eu encostei, eu disse, o que é que há? Ela disse, seu Chiquinho, eu tenha pena de mim. Eu digo, não, ela pensava que eu era o comandante de tudo, podia matar. Eu digo, não tenha medo não tem quem bula com você aqui. O soldado tudo em pé ali. Aí ela disse, é porque eu estou desprevenida, perdi tudo, toalha de rosto, perfume, tudo eu perdi. Deixei tudo no mato, vim baleada. Aí eu digo, fiz uma nota, o que eu vou ver para você? Toalha, isso, assim. Aí deu um soldado, eu digo, vá aqui no estabelecimento de Antônio, meu irmão, diga ele que manda toda essa mercadoria. Aí veio o pacotão, eu digo, olha minha filha, para você. Ela, Deus lhe pague. Aí quando foi mais tarde, o carro seguiu para Maceió com ela. Aí fomos tratar de ajeitar, mataram 10, né, para enterrar. Eu não vou enterrar gente, eu não gosto de enterrar. Quem quiser que enterre. Resultado que amanheceu o dia, o soldado, o tenente, eu digo, mas Bezerra, você fez a peste. Você não estava em Olhos d'Água? 9 horas do dia você telegrafou para aqui, ali perto, 18 quilômetros? Você tinha visto. Não, mas a mulher baleada, eu digo, matasse essa mulher, arrancasse a cabeça e trouxesse.
Ou então botasse lá num ponto e viesse. Mas não deixar nós ficar aqui abandonados, a perder a vida. Um rapaz trabalhador, com o padre Abílio Messia, o João Seixas Brito, pois bem, perdi um rapaz de 18 anos, 17 anos. Pois bem, era essa coisa. E você sabe, o tenente viu a coisa feia, disse, o diabo é quem vai lá. O negócio lá, quem quiser que impere. Eu olhei, era um compadre meu, tinha sido sangrado, estava de coca assim, eu peguei ele assim. Foi ele que deu aquela golpada de sangue, me deu o diabo. Mas estava morto. Aí eu deixei, eu digo, não pega só não. Mas eu assisti tudo isso. O juiz de direito no mesmo dia viajou, ano da noite. Senhor Rodrigo, eu vou viajar. Neste instante, vou até de pé. A mulher, se acabar, eu arranjo outra, mas vou embora. Aí arranjaram uma canoinha, desceram para Pão de Açúcar, num remo, a toda para ir embora. Foi a derradeira vez. Eu só vim tomar um gole d'água para passar cedo, depois de umas 10 léguas e sair de lá, porque escapei. O juiz. Passei muita agonia. A das cabeças chegaram de Lampião, por exemplo. Né? Aí botaram ali, nas 9 horas do dia para 10, chegaram ali e só via gente correr. Botaram ali na calçada da prefeitura. 11 cabeças, 9 homens e 2 mulheres. Era a Maria Bonita e a Nedina. A Nedina boa estragada. A Maria Bonita estava direitinha. Aí botaram ali as cabeças, nós já olhando. Aí Joãozinho, meu irmão, pegou na cabeça do Lampião, aí levantou assim, cheio de folha seca, de catinheira. Aí Joãozinho olhou assim, disse, eita, perdeu a fama, Lampião. Aí, eu não dizia, não, é meu irmão, perdeu a fama. Aí será Lampião mesmo? Aí um rapaz que conhecia disse, abre o olho esquerdo, aí parece que tem um sinal branco. Quando ele abriu o sinalzão, era Lampião. Mas a bagagem toda, aí no retrato você vê, bornais, tudo, era uma coisa. Mas eles não puderam resistir, não. Tinha que morrer mesmo. Eu gostaria de saber do senhor, se tem referência que uma jazz band, que seria uma banda de bailes que estava aqui na região, aquela banda de música, ela teria tocado aqui em Piranhas? O senhor perguntou uma coisa que eu não sei nem responder. Estava em Piranhas, lhe informaram o quê? Não, porque nos livros faz o registro que Lampião tomava uma canoa com cangaceiros e que pagava a uma jazz band que estava tocando aqui. É conversa. Lampião saiu uma vez numa canoa aí de noite e foi até o porto abaixo de onde moravam aquelas amigas nossas, da Jacobina pelo lado de baixo. Tinha aquele ricão e eles foram lá. Lampião seguiu, calado, com uns 18 homens, ou 20 homens. Maria Bonita na tolda e eles tudo na canoa de Moisés, dono da canoa. E Moisés disse, capitão, eu vou levar o senhor, mas o senhor deve ir deitado, sentado, que ninguém vê. E só vê os canoeiros, porque a canoa chegou de Peneda agora, e se eu ver muita gente, vão dizer que é o senhor mesmo. E eu estou desgraçado, vou morrer na pisa. Aí passaram, ali em Corralinho, passaram pra. Quando chegaram lá, saltaram, era o Saco do Medeiro. Metido da Valentão, tinha dinheiro, eles entraram, ele recebeu muito bem. Caba fino, não, capitão, nada lhe falta aqui, dinheiro tem, à vontade e tudo mais. Lampião, não, tá certo, muito obrigado, eu não vim atrás de dinheiro, vou aqui para lhe conhecer e tudo mais. Mas deu com conta. Ele demorou muito, de lá seguiu, aí a força atrás. Tinha até o Folha, estava comandando uma volante e foi até perto. Se era Lampião, então o Folha aguentou mão. Aí eles de lá saíram, entraram, foram sair ele perto abaixo de Santana, e a força atrás. Perdi o rastro, deixei embora. Quem quer procurar a morte?